E o ex-presidente Jair Bolsonaro disse que não está fora do jogo político e que o foco agora são as eleições de 2024. O livre mercado, realmente, o respeito à propriedade privada, o amplo direito à defesa, é isso tudo que a gente entende que bota o Brasil para frente. 26? A 26 é uma outra história pela frente. Eu costumo dizer, né? Eu só vou estar morto quando estiver enterrado. Bolsonaro disse também que ninguém tentou convencê-lo a dar um golpe de Estado depois das eleições de 2022. Não, pensado, todo mundo pensa. Você não pode, de vez em quando, alguém falava alguma coisa. Agora, ninguém tentou me convencer. As declarações do ex-presidente ocorreram em entrevista à revista Cruzoé. Silvio, declaração forte aí do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Só estou morto quando estiver enterrado. Ele que se tornou inelegível pelo TSE, quando perguntado em relação às eleições 2026, deu essa resposta aí para os jornalistas da Cruzoé. Acho que sobre o processo político que ele enfrentou na Corte Superior Eleitoral, acho que já falamos, acho que está muito claro para a nossa audiência o que nós pensamos, o que cada um pensa. O presidente Jair Bolsonaro, ele é um líder natural, e nós temos repetido isso, da oposição no Brasil. Ninguém sai das urnas em tão pouco tempo, perde um capital político de 58 milhões de eleitores, de votos. Aliás, pelo contrário, para quem já se arrependeu de ter optado pelo atual presidente, ter feito a escolha errada, porque nem todos seguramente estavam convictos, talvez ele tenha um capital ainda maior hoje, em julho de 2023, mas não tem mais o direito de concorrer. Porém, as eleições são em 2026. Ele deve exercer e está exercendo o seu papel, Paula, líder da oposição. Mesmo não tendo mandato, ele tem sim uma legião de fãs, de seguidores por onde ele vai, nas redes sociais, até que alguém tente calá-lo. Sobre golpe, também todo mundo acho que já conhece a nossa posição, né? Nunca houve um golpe de verdade em curso no país. Houve uma manifestação que se degenerou ali em tumulto, em vandalismo por conta de uma minoria, e o resto é a narrativa, e essa narrativa perdura, né, na velha mídia e no governo, porque o governo não tem outra coisa para mostrar, tem que viver dessa narrativa. Alexandre, as eleições municipais aí de 2024 serão um bom termômetro para avaliar o peso de Jair Bolsonaro como oposição? Sem dúvida. Os prefeitos e vereadores são os que estão mais próximos do eleitor e são os grandes cabos eleitorais para a eleição seguinte, de governadores e de presidente da República. Agora, eu ouço aí a frase dele, né? Só estou morto quando estiver enterrado. É frase de alguém que estava quase morto, né, que recebeu uma facada no abdômen, uma facada mortal, fatal. Teve a sorte, se ele tivesse, digamos, em Montes Claros ou em outro lugar que não tivesse ali aquela santa casa de Juiz de Fora com tudo pronto, esperando, né, foi uma providência, ele foi salvo, mas ele estava morto, né? Então é frase de quem agora diz assim, olha, morto só se eu for enterrado. E a história do golpe, está cheio de gente esperando que o exército desse golpe. O exército não deu golpe, nem daria golpe, nem pretendia dar golpe. Então, o que ele respondeu aí é absoluta verdade. E teve gente falando, tem que dar golpe, que não aceita o resultado da eleição, porque a urna não é confiável e tal. Só que, para dar golpe, tem que ter a última ratio dos reges, a última razão dos reis, que é o canhão, né? E não tinha canhão, não tinha espingarda, não tinha garrucha, não tinha sequer um coquetel molotov, não tinha nada, só foi manifestação, né? É isso que a gente viu aí no dia 8 de janeiro. Infelizmente, teve gente entrando e fazendo vandalismo dentro de sedes de poder, que foi um prato feito para o outro lado, que a gente já falou, né? Porque o líder do governo tanto falou, Randolph, que está casando hoje, tanto falou que não queremos Lula lá em Araraquara,
disse que não queria saber de CPI, não precisa investigar nada. Por quê? O que foi que houve, né? Então, até hoje, a facada do Adélio, a gente quer saber por que veio do céu, né? Ex machina, surgiram do céu advogados. Quem pagava a pensão, teve computador desempregado, com computador, com telefones, né? E depois, qual Santo Antônio, né? Santo Antônio esteve em 2 lugares ao mesmo tempo, segundo conta a história religiosa. Ele estava em Juiz de Fora e na Câmara dos Deputados, e ninguém sabe qual foi o gabinete que registrou o nome dele lá entrando na Câmara. São mistérios que a gente precisa decifrar, né? Então, essa frase, só morto quando tiver sepultado, significa que ele, que despertou uma direita dormida, ou um centro dormido, ou um patriotismo dormido, que soprou essa brasa dormida, né? É o nome de um filme aí do nosso pioneiro do cinema, né? Ele vai continuar fazendo presença, cumprindo presença, dando essa oxigenada na cabeça das pessoas para pensarem a respeito. Como foi mal recebido o fato de ter 2 posições nesse país que só tinha 2 versões da mesma posição, era entre Coca-Cola e Pepsi-Cola. Os tucanos eram adversários dos petistas, né? Até que surgiu, enfim, os conservadores, os patriotas dormidos, por causa desse senhor Jair Bolsonaro. Pois é, Flávio, Jair Bolsonaro disse que o foco agora são as eleições de 2024. Também disse que ninguém tentou convencê-lo a dar um golpe. Lembrando que essas eleições, né, como bem acabou de dizer nosso mestre Alexandre Garcia, elas são definidoras de fato da eleição presidencial. Quem elege o presidente não é o governador, não é o senador, não é em nenhuma instância estadual, é instância municipal. Adicione-se ainda o fato de que as últimas eleições elas foram definidas por uma margem que dá mais ou menos uma zona da cidade de São Paulo. Tanto que todo mundo estava lá preocupado, o que a gente vai fazer com o Nordeste, o que você vai fazer com, sei lá, qualquer outra região. Bom, ora, o Nordeste ele votou mais em Bolsonaro na segunda eleição do Bolsonaro do que na primeira. Já a cidade de São Paulo fez o contrário. Na cidade de São Paulo ele venceu aqui na primeira eleição e depois ele teve uma fuga, e não é em bairros de periferia, como o PT tenta vender, os pobres votam no PT, etc, etc. Não, foi em muitos bairros ricos, a classe média alta, não a classe alta, né, mas a classe média e média alta era o grande foco de Bolsonaro para tentar virar voto. Lembrando de dizer assim, olha, vocês podem reclamar das minhas piadas, podem reclamar lá de eu ser bocudo, quanto for, mas vocês sofrem com segurança, vocês sofrem com corrupção, vocês têm um arcabouço moral que nunca foi representado em Brasília. Eu fui o único candidato a ter alguma relevância nisso. Então esse foco aí nas eleições municipais, ele não é simplesmente uma questão cronológica, ele é uma questão estratégica. Isso aí é bastante interessante. E sobre essa questão, né, de dar um golpe que já está, sei lá, já deu o que tinha que dar, a gente tem que lembrar, por exemplo, né, voltando ao que a gente falou ali de Roma. Ora, em Roma, alguém parece que estava lá discutindo sobre a entrada VIP do aeroporto. Na hora que chega no Brasil, a Polícia Federal fez uma busca e apreensão completamente ilegal, e essas pessoas foram questionadas, né, pela Polícia Federal se elas deram dinheiro para o 8 de janeiro. A impressão que dá é que assim, tá lá um sanfoneiro numa festa junina. Ele vai lá e fala assim, olha, que música que vocês querem? Agora a plateia pode escolher. Alguém vai lá e fala assim, olha, eu quero colocar, é dos carecas que elas gostam mais. O sanfoneiro fala, essa eu não sei tocar. Eu acho que a Polícia Federal vai aparecer na casa desse sanfoneiro, sabe, 6 horas da manhã no dia seguinte, perguntando se essa pessoa financiou o 8 de janeiro. Porque agora essa história de golpe ficou tão repetida que virou o novo, né, leitmotiv da esquerda brasileira, né? Ela tinha primeiro o mito fundador de qualquer coisa era, mas eu lutei contra a ditadura, nunca disse, né, que estava lutando a favor da ditadura comunista, e agora é tudo, eu sofro golpe, né? Chega lá uma pessoa ricaça, se diz feminista e fala assim, não, mas eu sofri um golpe no 8 de janeiro, eu tô achando que a esquerda brasileira em 2100 vai estar lá dizendo, mas eu sou um perseguido porque eu sofri um golpe no 8 de janeiro de 2023.